Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que bom podermos nos encontrar mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube. Hoje, nessa sexta-feira, dia 7 de setembro de 2018, onde estamos vivenciando a 22ª semana do Tempo Comum, hoje nesse feriado em que comemoramos então a independência do nosso país, queremos pedir a Deus que ajude a tantos irmãos que ainda se encontram escravos e precisam ser libertos, seja das drogas, do álcool e tantas outras situações que escravizam os nossos irmãos e irmãs. E assim então podemos tomar o Evangelho de São Lucas, capítulo 33, até o versículo 39. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus então lhes disse: Podeis obrigar os convidados do casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias virão, então, quando o noivo lhes for tirado, naqueles dias vão jejuar. Contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém coloca um remendo de roupa nova para costurá-lo em roupa velha. Caso contrário, o novo rasga o velho e o remendo de roupa nova não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres e perdem-se o vinho e os odres. Vinho novo em odres novos. E disse ainda: Ninguém que tomou o vinho envelhecido deseja vinho novo, pois diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então hoje reunidos nessa primeira sexta-feira do mês de setembro, dia em que também celebramos a memória, a devoção do Sagrado Coração de Jesus, onde pedimos, rogamos ao Senhor que faça do nosso coração manso e humilde, semelhante ao seu coração, para que possamos então ter compaixão de todos aqueles que se aproximam de nós e que o Senhor confia aos nossos cuidados, que possamos ter os mesmos sentimentos de Cristo. E assim poderemos então lançar o nosso olhar para que nós possamos então construir uma nação melhor. Hoje, nesse dia da independência, como dizia, nós queremos também não somente rezar, mas também nos empenhar, nos esforçarmos para poder fazer desse nosso país um país diferente. Um país que, de fato, possa resgatar a riqueza da fé, cuja a memória nós temos lá no dia em que os nossos irmãos portugueses chegaram até esse nosso território. E ali, então, celebraram a primeira missa, deram então o nome de Terra de Santa Cruz. Então, nossa terra já é marcada, ou melhor dizendo, abençoada desde o seu início, mas infelizmente as nossas atitudes, as atitudes dos nossos governantes e de tantas outras pessoas, tornam esse país um país em que então sobressai o quê? Os escândalos, sejam então de roubos, corrupção, injustiça, violência, drogas e tantas coisas negativas. E que nós somos chamados a poder então reverter esse quadro, para que essa terra seja de fato uma terra de Santa Cruz. E assim então, meus queridos amados irmãos, é preciso então vencer toda uma situação que nos transforma, ou melhor dizendo, que faz com que nós não estejamos conformados. Ah, é assim mesmo? Não é assim mesmo. Não era assim? Por que agora vai ser assim? Nós devemos, não podemos estar satisfeitos, ou melhor dizendo, estarmos conformados com a situação atual que nós vivemos. É preciso mudar. E para isso é preciso abrir-se ao novo e aí podemos então compreender o que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. O Evangelho de São Lucas, onde Jesus então, ele é abordado pelos fariseus e mestres da lei, e que questionam ele acerca então dos discípulos de Jesus que não jejuam.
sendo que os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, todos eles jejuam. Eles vão dizer por que os seus discípulos não jejuam. E Jesus então vai lhes ensinar, e também a cada um de nós. Vai dizer, olha, pode por acaso os convidados do noivo fazerem jejum no dia do casamento? E aí é preciso compreender que esse casamento é o casamento de Deus com a humanidade, em que nos narra lá o Evangelho de São João, capítulo 2, lá nas bodas de Caná. Deus, ele é, então, o esposo, e a igreja, nós, somos essa noiva, a qual, então, celebramos esse casamento de Deus com a humanidade, Deus que veio nos visitar, e assim veio nos tomar como esposa, para que nós possamos, então, ali celebrar essa grande núpcias que é o quê? É nada mais nada menos do que viver aquilo que é o projeto, o plano de Deus. Então, quando nós nos abrimos ao novo, podemos compreender que Deus está no meio de nós. Através, então, dos olhos da fé, poderemos enxergar esse Deus agindo na nossa história. E se não for pela fé, meus queridos amados irmãos, seremos mais um entre tantos aí no mundo afora que não conseguem enxergar Deus agindo nas entrelinhas da história. E assim, então, podemos também olhar para a primeira leitura de hoje, onde Paulo diz, então, à comunidade de Corinto, essa comunidade difícil, porque ali há disputa, rivalidade, pessoas se acham melhores do que as outras. E Paulo, então, vai chamar a atenção porque alguns na comunidade estão julgando ele. E Paulo vai dizer o seguinte, inicia assim a primeira leitura. Olha, que nós sejamos reconhecidos como meros servidores de Deus. Ou seja, somos apenas, então, servos que se colocam, se dispõem a fazer a vontade do seu Senhor. E não somos merecedores de glória, de honrarias, não. É Deus que age através daqueles que se abrem à novidade a qual Cristo veio trazer para nós. Se abrem a essa proposta de amor, de misericórdia, de luta, de conquista pela paz. Tudo isso através da justiça. É isso que Deus espera de nós. E é vivendo assim que nós então poderemos, com a mente tranquila, como Paulo, aguardar o julgamento de Deus e não de seres humanos. Muitas vezes ficamos então tão preocupados com aquilo que as pessoas dizem de nós, acham de nós, e esquecemos de ver a nossa vida. Não podemos então dar atenção a esse tipo de atitude, porque tudo isso nos retira do nosso foco. Faz com que nós então saiamos do nosso itinerário e fiquemos então perdendo tempo, pensando coisas que muitas vezes nem acontecem, é coisa da nossa cabeça, e se falam. E daí? Devemos então prestar contas a Deus e não aos seres humanos. E é isso que Paulo então vai nos dizer. Tudo isso são então seduções do mal para poder então tirar-nos do nosso foco, da nossa meta, que é de viver então o amor como homens e mulheres novas. E voltando então para o Evangelho, Jesus vai contar então uma parábola ainda para os fariseus e mestres da lei. Vai dizer então a questão do remendo. Olha, ninguém coloca então tecido novo para remendar uma roupa velha, porque o remendo novo vai então rasgar, tornar o rasgo maior ainda. E a coisa então fica pior. E fala também dos odres, que não se colocam odres novos em vinho velho, porque do contrário, um arrebenta o outro. Então, meus queridos amados irmãos, sabemos muito bem que Jesus ele veio nos trazer a novidade, o novo de Deus. Mas, infelizmente, as autoridades religiosas da época de Jesus e dos nossos dias de hoje não conseguiram, então, compreender, ou melhor dizendo, enxergar Deus agindo na história. E é por isso que questionam. Jesus então vai dizer, olha, vai chegar dias em que eles vão então, o noivo lhe será tirado, porque Jesus, ele sabia muito bem que ele iria voltar para o Pai, através da sua paixão, morte e ressurreição. E aí sim a igreja irá jejuar, como nós fazemos. Mas o jejum aqui, ele tem um caráter, um significado diferente daquilo que era na época de Jesus. Os fariseus e mestres da lei, eles então jejuavam com o intuito então de clamar
a Deus pela vinda do Messias. Ora, Jesus já está entre eles. Então, essa proposta perde o seu sentido, mas se abre a um novo, a qual Jesus então veio nos apresentar, veio nos convidar, como proposta de podermos então dominar os nossos impulsos, nosso corpo. E assim vencemos as tentações, o pecado, que muitas vezes nós somos submetidos à nossa vida, principalmente diante das propostas, seduções que o mundo de hoje nos traz. E assim então, meus queridos amados irmãos, abrindo-se esse novo, nós poderemos então sermos homens e mulheres novas, porque essa é a vontade de Deus, de construir um mundo novo, através de cada um de nós, como pessoas humanas, humanizadas nossas atitudes, nossos gestos, nossas escolhas. Estamos aí nos preparando, né, para as eleições que acontecerão no próximo mês. Então, é preciso que nós então também tomemos consciência de quem então traz propostas para poder então bem administrar o nosso país, longe daquilo que é contra os valores do Evangelho, ou seja, a questão de aborto, eutanásia e tantas outras questões que nos são colocadas, que nós possamos também rezar, pedindo a Deus que nos instrua e nos conduza na escolha dos nossos novos governantes. Que assim então possamos nós dar a nossa contribuição através das nossas atitudes, mas também das nossas escolhas, na construção de um mundo novo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal do YouTube, a cada dia, acompanhando nossos vídeos, rezando, refletindo conosco. Muito obrigado, comentando, deixando o seu like, compartilhando. Obrigado a você que assumiu comigo essa missão de evangelizar aqui através das redes sociais. E convido você também que nos acompanhe, nos siga lá no nosso Instagram, @diaconoeverson, também o Facebook é Everson Neves Mendes, pode nos acompanhar também lá, porque lá também temos um trabalho de evangelização. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva, é fácil, é só você clicar aqui embaixo ó, em inscrever-se e venha também fazer parte dessa nossa grande família. E peçamos então a Deus que nos ajude a podermos acolher sempre a sua novidade em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a paz e a alegria do Senhor restauro permaneça em vossos corações. Um bom feriado a todos vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.